Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o jornalista João Jabbour, que é o editor-chefe do Jornal da Cidade aqui de Bauru e região. Me acompanha nessa entrevista a doutora Rossana Corione, que é juíza da Primeira Vara Civil de Bauru. Tudo bem, João? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu, doutora. João, nós temos ouvido assim de uma forma ainda muito sorrateira ultimamente sobre aquele Conselho Nacional de Jornalismo que o ex-presidente Lula pretendia criar, né, na forma de regulamentação do setor de jornalismo, né? E parece que a presidente Dilma retomou, né, de uma forma bem discreta esse projeto. Qual a sua opinião sobre esse órgão regulamentador do setor de jornalismo? Olha, eu acho que precede essa discussão uma tomada de consciência do próprio meio jornalismo de que, como qualquer outra atividade, nós também devemos ter os nossos marcos regulatórios, não é? Hoje se discute muito entre os jornais, na indústria de jornal, a autorregulamentação, até como uma reação dessa proposta do presidente Lula de se criar um conselho para fiscalizar as atividades do jornalismo. Então, nós temos essas duas faces da mesma discussão em andamento, né? Você disse que a presidente Dilma recupera um pouco essa discussão, embora num outro patamar, bem mais arejado, bem menos direcionado, bem menos, eu diria até, bem menos instrumentalizado, né, do que na ocasião em que o presidente Lula propôs esse conselho. Parece, às vezes, que o jornalista ou os jornais, claro que há jornalistas e há jornais, mas na média parece às vezes que os jornais e os jornalistas não querem ter nenhum tipo de tutela, nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de controle ou autocontrole. Isso não é verdade para aqueles que são fiéis às propostas, à essência do bom jornalismo, né? Para tudo há limites, para tudo há um marco, para tudo há legislação e a ética perpassando a todos nós, né? E o que nós não admitimos naquela ocasião com a iniciativa do presidente Lula de setores mais radicais do PT foi a forma como estavam tentando fazer aquele conselho, de uma forma praticamente unilateral, criando-se um conselho também unilateral, mais baseado na militância de políticos e de membros do PT, exatamente, ficando claro, nitidamente, que seria um instrumento, um órgão de controle, na verdade. E controle não é bom, né? Controle tem limite. Controle, talvez, em algumas atividades nem deve existir, né? Então, foi por isso que houve uma reação contrária, tanto que o presidente Lula recuou daquela decisão. Quem estava bem à frente, por sinal, era um jornalista, né, que assumiu o ministério, um dos ministérios, a secretaria, na verdade, das comunicações, que era o Franklin Martins, e com viés bem autoritário, tentou impor isso goela abaixo da sociedade. Houve uma reação não só do meio imprensa, mas também da própria sociedade, dos setores mais democráticos. Por sinal, os magistrados, os juízes já haviam passado por essa experiência, também foi de forma traumática, não foi da melhor forma possível, mas é uma outra discussão, né? E agora se retoma num patamar de mais tranquilidade, de menos sectarismo, né? E tanto que o próprio meio admite essa discussão e acha importante, está propondo a autorregulamentação, que pode vingar ou não, como nos países aí mais desenvolvidos, e há também a possibilidade de uma iniciativa do próprio Estado de se criar esse conselho, né? Do Estado, não de governo. Aquele conselho ia ser de governo, esse que seja de Estado, que é uma coisa muito mais ampla, né? Claro. E como seria a formação, João, como aquilo que era, pelo menos o projeto inicial proposto pelo ex-presidente Lula, e essa autorregulação que se propõe pelos próprios meios? Como eles seriam formados? Bom, da forma como o governo do Lula propôs naquela época, seria de uma forma bem estreita, bem voltada. Na verdade, se chamou conferências antes de se formatar esse conselho, chamou-se conferências pelo país, Bauru até teve uma, mas conferências que não tinham todas as partes envolvidas, até porque também depois que o setor percebeu as intenções do conselho, as intenções originais, ou a própria meio imprensa se absteve de participar. Nisso já se criou um ruído talvez até um ruído insustentável, porque para discutir um conselho que vá incidir numa atividade, é preciso que os representantes dessa atividade ou que essa atividade participe da discussão, claro, né, também. Não para ser majoritário, não para induzir, para
para dominar o setor, mas para participar, para poder até se preparar para isso, né? Então agora, doutora, a gente está começando a discutir novamente a pegando pela autorregulamentação, que é o mais forte no nosso meio. Essa autorregulamentação, quem pratica muito bem é o setor de publicidade. Tem o CONAR, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É um órgão independente de qualquer empresa, é um órgão constituído, sim, com base na indicação de setores representativos das empresas de comunicação, de publicidade, né? Mas é um órgão que tem absoluta liberdade para poder agir, inclusive punir profissionais, punir empresas, como acaba fazendo. O CONAR é um exemplo bem acabado disso, né? É complexo, é difícil, porque ninguém gosta de admitir a punição, ninguém gosta de investir em algo para que vá eventualmente puni-lo, né? Mas é algo que nós temos que enfrentar. É uma forma, talvez a forma menos dolorida, entre aspas, né? De se fazer, de se checar o nosso trabalho diariamente, se nós estamos dentro dos parâmetros legais, éticos, né? Porque algo tem que haver, né? A legislação existe, né? Alguns setores defendem que... Mas já há legislação para punir os abusos praticados pela imprensa. Mas isso não impede que haja uma autorregulamentação ou que haja mesmo um conselho, a sociedade ali incidindo, não incidindo no dia a dia do meu trabalho, dizendo o que eu tenho que escrever, de que forma eu tenho que escrever, que seria já uma interferência, uma ingerência atividade absurda. Abstratamente, Abstratamente. Né? Agora, o conselho, para ir mais objetivamente na sua pergunta, eu não sei como formaria, né? Teria que ser algo muito paritário e entre sociedade e o setor, e talvez até uma participação do Estado, eu não sei, mas o que é fundamental nisso, com muita independência garantida, inclusive por legislação, né? Isso. Com muita independência, com autonomia total para agir da melhor forma possível. Não uma constituição de uma feição só para constar, né? Não. Porque aí também não teria razão de ser. E nem uma associação a mais, porque nós já temos a nossa associação que nos representa, né? Aí já não teria sentido. Por falar na associação, Jabor, a Associação Nacional dos Jornalistas, ela acompanha tudo o que está ocorrendo no setor também, de uma certa forma. Não talvez com essa tendência de uma intervenção, mas ela acompanha o trabalho dos jornais, das televisões, ou seja, do jornalismo como um todo pelo país, não é isso? Nós temos a Associação Nacional de Jornais, né, que representa a indústria jornalística. E temos a Federação Nacional de Jornalistas, que engloba todos os sindicatos de jornalistas, né? Ambos atuam, cada qual, um no campo patronal, outro no campo trabalhista, representativo dos trabalhadores do setor, e cada qual exerce o seu poder de influência, de fiscalização, inclusive, né? A própria Associação Nacional de Jornais tem um código de ética. Os jornalistas, a FENAGE, tem também um código de ética dos jornalistas. Há um código de ética dos jornais e dos jornalistas. Claro que é um pouco utópico falar que ele é seguido rigorosamente, né? E não há mesmo, porque há jornais, há jornalistas, como eu disse antes, é muito difícil. Mas isso em todas as profissões, todas as profissões. Por isso, talvez, a necessidade mesmo de um órgão julgador das atividades, né? Um órgão independente que represente, de fato, o maior interessado nisso tudo, que é a sociedade. Que é a sociedade, né? É exatamente isso que eu imagino. Nós não temos, eu acho que não temos problema nenhum com isso, nem os jornalistas e nem mesmo os donos de jornais, que também não podem parar no tempo, né? Tem que se modernizar. Sempre precisa pensar na questão da legitimidade de cada uma desses segmentos, né? A partir do momento que a sociedade entende que não é esse tipo de jornalismo, enfim, ela também vai dando aí a sua contribuição, né? Exatamente, que é muito positivo para arejar a atividade. Exato. Né? E com relação à questão da liberdade de imprensa, João, eu tenho visto pelo próprio Jornal da Cidade muitas manifestações da Associação Nacional dos Jornais e de locais onde houve o cerceamento, né, do trabalho da imprensa, né? Como que você enxerga isso? Parece que tem aumentado esses casos aqui no país, né? Eu acho, professor, que é um conflito eterno, permanente, que mesmo tendo previsão legal, né? Aliás, a previsão legal, tanto da liberdade de informação quanto dos direitos individuais, se encontra no mesmo plano constitucional? Na verdade, nós temos aí inúmeros direitos e garantias que em alguns momentos eles vão se chocar. Vão se chocar, né? Exatamente. E aí nós vamos ter que verificar qual que deve preponderar. Exatamente. Assim que, é o papel do magistrado, fundamentalmente, né? Mas é o papel também do jornalista no dia a dia, doutora Rossana, porque nós temos que ter permanentemente ali no dia a dia, professora, sei lá, o nosso próprio juizinho aqui nesse ombro, né? Do outro lado tem o diabinho tentando a gente a fazer o jornalismo mais sensacionalista, mais forte, mais pesado, mais hard, mais vendedor, entre aspas, né? Que é uma imposição de mercado também, porque empresas de jornais são empresas de mercado, disputam espaço, disputam clientes, né? Sim.
por outro lado, tem uma faceta pública muito importante. E essa a gente tem que estar permanentemente ligado e alerta nelas, né? Então nós temos que ter sempre, antes mesmo de que caia num conflito, a gente tem que estar se policiando o tempo todo, né? Um termo meio estranho, né? Se policiando, mas se autoavaliando o tempo todo. O bom senso, né? O bom senso que tem que reger todas as... E nós temos instrumentos, né, doutor? Nós temos ética, o código de ética, inclusive específico da profissão e do meio. Nós temos a legislação, né, principalmente nosso problema maior de abuso incide sempre em dano moral. Quer dizer, nós sabemos claramente os limites, responsabilidade civil, os direitos da imagem das pessoas, da privacidade, da intimidade, o direito à honra. Nós temos claro isso. Então, para errar, tem que estar muito desatento, né? Tem que estar ou desatento ou agindo de forma irresponsável. Irresponsável, né? Exato. Então, por isso que a liberdade, tem um magistrado lá do Supremo, que é como é o nome dele? Aquele que é do Nordeste, agora me esqueci. Ele diz em seguida, como é que se combate a ausência de liberdade de imprensa? Com mais liberdade de imprensa, com mais liberdade de expressão, na verdade, porque não é só a imprensa, né? É a expressão de uma forma geral. A expressão de uma forma geral, que ela é mais ampla, né? E eu acho que ele quer dizer o seguinte, né? Que exercite mais a sua própria autocensura, entre aspas também, que censura é uma palavra pesada, né? Mas a gente tem que estar permanentemente exercitando isso. Eu com os colegas lá no jornal, a gente diariamente surge alguns dilemas. Tem que fazer juízo, né? De valor, essa valoração, né? O juízo de valor a todo tempo, né? Exatamente. Para evitar o conflito. Claro que se houver o conflito, existe o judiciário para isso, né? E depois, quando existia a autorregulamentação, ou o conselho de autorregulamentação, ou o conselho de jornalismo, é uma outra instância, um outro fórum também. Administrativa, né? Para se punir eventuais excessos. Eu acho até muito interessante a sua abordagem de colocar que há essa necessidade, porque se um setor que me preocupa muito na área da imprensa, né, é o setor da economia, certo? Ou seja, nós tivemos há muitos casos aí nos planos econômicos, né? Muita gente ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro por conta da informação que foi passada pela imprensa, né? Certo? Ou seja, informações desencontradas muitas vezes, generalizadas em outras vezes, né? Mas o fato é que as pessoas ficaram mal informadas, vamos dizer assim, outras muito bem informadas a ponto de conseguir se mobilizar, recuperar seus ativos e, consequentemente, não ter perdas, enquanto outras tiveram muitas perdas, né? Então, esse setor da economia é muito preocupante. E eu sei que o jornal, por exemplo, o próprio Jornal da Cidade, que, né, a gente já conhece há bastante tempo, sou assinante há muito tempo, né, e outros órgãos da imprensa como um todo, tomam muito cuidado quando vão tratar em relação às notícias econômicas, né? Qual a sua opinião sobre isso, João? Você acha que teria que realmente passar por um filtro essas notícias para que não houvesse uma dúbia interpretação no contexto social? Olha, o jornalismo está mudando muito rapidamente, como a sociedade está mudando, né? E no caso de matérias, de temas específicos, como a economia, eu particularmente, muitas pessoas, muitas correntes no jornalismo defendem que se deva trabalhar com profissionais especializados, inclusive com pós-graduação em economia, não se limitar apenas à graduação do jornalismo, porque ela nos dá uma visão genérica e nos dá a técnica apenas da entrevista e basicamente do texto e da edição desse texto, né? Não nos dá, nós temos um semestre de jornalismo econômico, um semestre, imagina se você que estudou quantos anos, né? E ainda está estudando jornalismo econômico, imagina a gente com um semestre se dá o direito de escrever uma matéria econômica complexa, né? Os órgãos especializados, né? Tipo o Valor Econômico, entre outros, eles já têm jornalistas altamente especializados com pós-graduação. E o jornalismo está mudando para ser, principalmente o jornalismo de papel, para ser um veículo de informações mais aprofundadas e especializadas. Então, eu acho que, no caso da economia, os jornalistas terão que necessariamente passar pelo aprimoramento. Por uma segunda formação até, Exatamente. Né? Isso, inclusive, leva um pouco àquele raciocínio que o Supremo fez quando desobrigou o uso, o diploma de a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Um dos argumentos que se discutiu lá naquelas semanas todas foi exatamente isso. Quer dizer, um economista tem muito mais condições de escrever num jornal sobre economia do que um jornalista. Por que ele tem que ser impedido? Né? Então, ele tem que ter o direito de escrever sobre a economia, porque ele vai ter mais propriedade. Exato. O médico na área de saúde, o jurista, o engenheiro. Né? O jornalismo é uma profissão bem aberta, genérica, né? Mais aberta, mais genérica. Mas que comportaria uma complementação, vamos dizer assim. Sim, o profissional teria que se complementar, isso é necessário, né? Aliás, hoje em tudo, né? A gente fala dessa, hoje nem interdisciplinaridade, mas
transdisciplinaridade. Mesmo né? no transversalidade. Em tudo, né? Em tudo, até o direito, que sempre foi uma coisa fechada. Então, não tem como, né? Não dá para a gente atuar num setor sem você conhecer o resto periférico, porque você não vai trabalhar bem, né? O mundo deixou de ser vertical para ser horizontal. Exatamente. Né? E nós temos que ter essa horizontalidade no nosso labor, né? No nosso trabalho, no nosso E hoje, cada aprendizado. dia está sendo mais difícil de ser profissional, porque ela exige isso. Né? Não adianta você chegar lá, você é professor, e você dá aula de história contemporânea, não adianta você ir só com essa noção, você tem que ter uma visão do todo, porque isso está inserido num contexto maior. São as chamadas transversalidades. Né? A transdisciplinaridade, Sim. essa coisa que vai exigindo uma e influenciando a outra. Né? Porque a vida não se dá isoladamente para ninguém, né? Quer dizer, você está sob a incidência de influências de todo tipo, de todas as áreas, e quanto mais o profissional dominar de uma forma holística as outras habilidades, ele vai ser um profissional mais preparado para atender a demanda das pessoas, que cresce. Felizmente, né? Apesar de não parecer, às vezes, da educação no país ainda capengar, mas há um avanço na cultura de uma forma em geral, né? E isso vai exigindo cada vez mais, né? Vai, a tecnologia fornece isso. Exato. Agora, João, me tira aqui uma curiosidade. Como que é fazer, né, um jornal dentro de outro jornal? Por exemplo, o Segunda-feira, né? Que eu acho excelente, por sinal, certo? Como que você vê isso, você que cuida do Segunda-feira, que produz o Segunda-feira, certo? Dentro do Jornal da Cidade, como que é essa convivência? Mas nesse caso específico, o Segunda-feira é feito pela própria redação do Jornal da Cidade, né? Ao longo da semana, umas 4 ou 5 pessoas se descolam do dia a dia da redação do Jornal da Cidade para já começar a preparar o Segunda-feira, porque é um jornal que tem uma boa parte de matérias que a gente chama de frias, né? Que podem ser pré-elaboradas, e tem aquelas que são as quentes, que na verdade se traduz nos esportes. O que a gente fez na prática foi tirar do JC a parte de esportes, a parte de entretenimento, lazer, e acrescentar um pouco de comportamento, e isso virou Segunda-feira. Quer dizer, uma opção que tem a pretensão de fazer com que as pessoas iniciem a semana de uma forma mais leve, mais suave, consumindo ali esportes, um pouco de televisão, programação, lazer, dicas, um pouco de coluna social, um pouco de comportamento angulada no dia a dia das pessoas, né? Que hoje em dia cada vez mais as pessoas procuram no jornalismo aquilo que resolve os problemas imediatos dela e não tanto os problemas públicos mais, né? Isso é até um dilema para a gente, né? Quais os limites disso, porque o jornalismo essencialmente ele trata da coisa pública, né? E as pessoas estão um pouco distantes do público. O público, Brasília, a corrupção, ela indigna, mas não move ninguém a fazer nada, né? E agora, se eu disser que tem uma promoção no supermercado ou que tem alguma coisa, que o gás vai subir amanhã ou daqui a uma semana, assim, isso chama mais atenção. E os assuntos da vida, de vida. Sejam assuntos de baixo instinto, de desgraça, de curiosidade, de fofoca, sejam assuntos tabus. Por exemplo, ontem no nosso site, eu estava até comentando com os colegas, o casamento gay que foi indeferido pela justiça ontem em Bauru foi a notícia disparadamente mais lida do site do jornal hoje, disparadamente. E olha que nós tínhamos assuntos importantes lá. Por quê? É uma novidade, é polêmico, é tabu, é um assunto tabu, né? Primeiro que casamento já é algo que atrai naturalmente, aí entre pessoas do mesmo sexo, quer dizer. Exato. Então, e nós conversamos aqui com a doutora Ana Carla, né, sobre isso. Ela né? foi uma das juízas do caso. Mas então é isso, Segunda-feira é essa derivação do jornal, porque o JC é um jornal que no nosso linguajar é chamado de hard, jornalismo hard, pesado, quer dizer, aquela coisa que é importante, mas nem sempre é muito interessante tudo que tem ali. É que o jornal é um mix de coisas, então as pessoas, cada um busca uma coisa, acabam consumindo. Segunda-feira é a parte mais light. A segunda-feira ficou mais light. Até segunda-feira pode se tornar um jornal diário, inclusive, né? Existem divagações. Mas é bom, é gostoso. Para quem está no meio, é prazeroso, né? O carro-chefe é o esporte. Eu acho importante porque o que muita gente reclama hoje no telejornalismo, mesmo no jornalismo escrito, né, no papel, as tragédias, muita tragédia, hoje mesmo, num telejornal que tradicionalmente é mais light, vamos dizer assim, já começou com tragédia, né? Ou com assalto, ou com isso, ou com aquilo. Então, eu acho uma linha mais interessante de edição, né? De editorial, tudo no sentido de que... Desfocar desse lado. Isso, desfocar um pouquinho, né, dessas tragédias, né? Olha, se me permite um comentário, professora. O mundo está mudando de tal forma,
e as pessoas estão sendo provedoras das informações de si mesma e também fornecedoras, que eu começo às vezes até a me perguntar, né, é muita responsabilidade ou é muita, talvez, prepotência achar que nós sabemos o que as pessoas querem ler e é assim que ocorre hoje, não existe outra invenção nessa área de comunicação, agora o mundo está mudando, mas como é que eu sei exatamente o que as pessoas querem ler no dia seguinte? Que poder é esse que eu tenho de selecionar e ainda na hora de construir a notícia, hierarquizar a informação de acordo com a minha visão, que eu sou que eu vou falar para milhares, ou em alguns casos milhões, né? Quer dizer, isso inclusive está tendo um impacto muito grande, né? Está sendo muito questionado o jornalismo partindo de poucos para muitos, quer dizer, ou a informação pelo menos, né? A informação já ficou de todos para todos, não é mais de há 20, 15 anos atrás você queria uma informação necessariamente rádio, jornal e TV, né? De 15 anos para cá não, né? Você tem um mundo da internet que te abastece, claro que tem que tomar com muitos cuidados, saber selecionar e buscar, enfim, tem todas as armadilhas, fontes, né? Já que você tocou nesse assunto. Mas é uma responsabilidade que às vezes eu até me pergunto se isso é justo até com a sociedade, por que nós temos que ter no momento em que você vai escolher o que vai ser publicado, né? Por que eu tenho que saber isso? Não, as pessoas deveriam ter uma forma de interação tal, eu acho que é importante, a sociedade precisa de editores, né? O jornalista é um editor, para talvez interpretar, para selecionar de acordo com alguns parâmetros, né? Mas mudando um pouco essa relação, eu acho. E já que você tocou nesse assunto da internet, João, como que as tiragens dos jornais caíram bastante em todo o país, né? Muita gente acessando hoje os jornais pela internet. O próprio Jornal da Cidade reformulou o layout da internet por esses dias, né? Certo? Como que fica essa relação do jornal papel e do jornal internet? Como que vocês enxergam, você como editor-chefe, como que você enxerga isso? Olha, no Brasil nós vivemos uma transição. Nos Estados Unidos essa transição já praticamente foi feita. Os jornais de papel se esvaziaram bastante. O site do New York Times hoje tem muito mais pessoas lendo do que lendo o jornal papel, né? E até mesmo em termos de faturamento, o que é o nó da questão, os americanos e alguns países europeus já conseguem atingir níveis parecidos de faturamento, tanto do papel quanto do impresso. O Brasil ainda, pelas condições da democratização da tecnologia, dos custos, mesmo da capacidade instalada aí das empresas, das operadoras de telecomunicação, ainda não faz com que todas as pessoas, ou a maioria absoluta das pessoas, acessem com facilidade a internet, né? Embora isso cresça numa proporção geométrica, né? Então, até há 10 anos atrás, nos nossos congressos de jornal, nós tínhamos esse fantasma nos assombrando, né? Acabou o jornalismo, porque a internet chegou. Aí, com o tempo, nós concluímos o seguinte: não, o que acabou foi a plataforma, ou o que vai acabar, possivelmente, a plataforma papel. E nós não somos fabricantes de papel, nós somos uma indústria de comunicação, nós produzimos a notícia. Então, seja no papel, seja na internet, não há para nós uma enorme diferença e nem é motivo de pânico. Então, isso é muito bem resolvido hoje. Como eu disse, o que não está bem resolvido é como esse modelo de negócio, que hoje é altamente rentável no papel, vai ser transferido para a internet, porque a configuração é totalmente diferente. Ontem e anteontem nós tivemos um encontro nacional da ANJ sobre circulação, e o grande dilema instalado era: cobra-se ou não cobra-se para que o internauta acesse as nossas páginas? Porque aquilo tudo tem um valor enorme agregado, são profissionais que são pagos, são estruturas enormes para sustentar, e a responsabilidade que vai recair sobre exatamente. Você. E hoje é de graça, quer dizer, aquilo que é de graça e não tem valor é até algo meio que antidemocrático, até porque a estrutura em que nós vivemos, o próprio capitalismo valora tudo, né? E o valor, ele não é só a questão monetária, o valor agrega credibilidade. O crédito, se aquilo é feito, é pago, é cobrado, não pelo dinheiro, não sei se eu consigo me fazer entender, mas é um dilema que nós vivemos, tá ali disponível, tudo, praticamente tudo, um ou outro jornal ainda fecha, mas a ideia e o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que assinar o site, ou também pode ser que possam consumir uma notícia e pagar por aquela notícia R$1, são 50 centavos, ter essa experiência também sendo feita. E tem uma outra experiência que é defendida por alguns grandes jornais brasileiros, que é o seguinte: aquilo que é notícia, que todos têm a factual, que é um commodity. Hoje notícia é commodity, porque inclusive não precisa ser jornalista. O sujeito está andando na rua, vê um acidente, ele filma com a câmera dele, posta no YouTube ou no Facebook ou no Twitter, escreve algumas linhas e pronto, ele já comunicou aquele acidente. Quer dizer, então isso é um commodity hoje, a informação. Então há uma corrente que defende que isso não deva ser cobrado e que sim, que se cobre pela análise, pelo jornalismo interpretativo, aquele mais aprofundado. Aquilo que o profissional se debruçou para elaborar. Exatamente. O que eu acho até bacana.
Porque esse é um trabalho para o qual... Que tem que ser remunerado, que tem que ser muito bem remunerado. Agora, a notícia commodity comum, tem um jornal americano, Wall Street Journal, que inclusive já tirou do papel todas as notícias factuais, que é o acidente, pôs no site, no jornal papel, você só lê análises, que é um dos maiores jornais de economia do mundo, inclusive, né? Sim. Wall Street, você deve conhecer. Que quem gosta de jornal que é isso, né? Você quer lá ver a análise, né? Profundidade. A profundidade, quer dizer, um pouco da interpretação, tomando cuidado para não cair no opinativo, porque tem veículos por aí confundindo um pouco, fazendo notícia opinativa, induzindo isso também. Não dá, né? A própria televisão também, você tem a televisão como... vamos dizer assim, visível, né? E ela hoje está na internet, está também até no celular, nos celulares, você vê onde você vai. Só fazendo uma ressalva rápida, até para eu não ser demitido na hora que sair daqui. Os jornais regionais, eles mantêm ainda, pela característica da regionalidade, do espaço restrito, eles mantêm ainda raízes muito sólidas, né? E existe toda uma série de pessoas, de uma população enorme ainda, que não abre mão, mesmo tendo na internet de graça, prefere pegar o papel, o jornal, folhear. É como você ler um livro. É como ter o livro em casa. É o meu caso. Eu acesso, muitas vezes eu acesso pelos dois canais, quer dizer, o jornal em papel e ainda vou na internet depois. Para ter essa sensação, né? Tem a mesma coisa lá. A mesma coisa. Então, eu acho que tem uma vida razoavelmente longa, a gente não pode dormir em berço esplêndido, né? Sim. Tanto que você está vendo aí a reformulação do nosso site, vai crescer muito daqui para frente. Aliás, democratizou mais, né, Jabur, porque as notícias agora são em tempo real, né? Praticamente, ou seja, vão postando à medida que elas vão ocorrendo, né? Exato. Certo? E não é só o jornal propriamente, à medida que as notícias estão ocorrendo, vocês agora... já estão postando. Exato, ele ficou em tempo real de fato. Isso. Né? Porque é um veículo eletrônico, ele tem que ser instantâneo, né? Tem que ser atualizado. Tem notícia que é atualizada, inclusive, né? Ela começa pequena, aumenta, enfim. Eu achei muito interessante. Isso é fantástico. Agora, do ponto de vista ainda voltando à questão da regulação, para nós aqui fecharmos essa questão, né? Esse problema da regulação esbarra nos interesses comerciais do jornal, da empresa jornal, vamos dizer assim? Esbarra, eu acho que esbarra, claro, não vamos ser poliânicos, né, ao ponto de dizer que tudo é só uma discussão legal, jurídica ou ética, claro, né, eu acredito que o empresário de veículo de comunicação vive uma situação muito mais confortável, porque jornal, revista, rádio, TV, mais do que um negócio econômico em si, é um instrumento de poder formidável, né? Sim. Então, quanto menos você tiver que prestar conta do que você faz, quanto mais você puder trabalhar esse instrumento de forma autônoma, vamos dizer assim, é claro que mais poder você tem, né? Então, há uma resistência mesmo, por parte de boa parte de empresários, né? Há os empresários mais modernos, mais democráticos, mais arejados e que sabem também que é inevitável a democratização de tudo, inclusive dos meios de comunicação, e que já se preparam para esse novo momento, né? Que é inevitável, né? Isso é inevitável, os jornais cobram a democratização e eles também têm que ser democratizados. Porque senão é uma coisa muito contraditória, né? Quer dizer, você se diz aí um veículo, um defensor da democracia, um pilar, inclusive. Mas desde que ela não me atinja, isso, né? Exatamente. Aí também não dá certo. Não dá. A gente vai ter que... Então tem os interesses, claro, né? Você pega aí pela história, Assis Chateaubriand, né? Esse homem governava o Brasil praticamente nos anos 60, 50, com o poder dos veículos de comunicação dele. Claro que de lá para cá as coisas mudaram. Nós temos uma rede de TV muito forte aí que até algumas eleições passadas tinha um papel, hoje já é outro papel, já não interfere tanto no processo político, né? Como interferiu, né? A sociedade cobrou, e isso é bom, porque a sociedade, a gente fala de regulamentação, de órgãos aqui, órgãos dali, autorregulamentação, mas o fundamental de tudo, a doutora Rosana lembrou bem, doutora Rossana, a sociedade é que tem que avançar, ela é o maior garantidor. O regulador, é ela que regula, né? O maior regulador, exatamente, doutora. E essa saraivada de críticas que a imprensa está sofrendo por parte desses políticos agora que, né, nós tivemos essa semana uma comentando que isso é fruto da imprensa marrom, da imprensa irresponsável. Como que você vê tudo isso? Eu vejo assim, o dia que os políticos começarem a elogiar a imprensa, acabou a imprensa. Acabou a imprensa. Acabou. E a democracia está seriamente comprometida. Então é ótimo que eles se esperneiem à vontade, porque a imprensa e a política são por si só, por natureza, algo que não tem muita passividade. Aí, né? Meio incompatível no sentido de que... Da convivência pacífica. Não tem. Exatamente. Porque é que eu falei agora há pouco. Quem é fiscalizado não gosta do fiscal, né? Do fiscalizador, do fiscal, exatamente.
diferentes. Então, essas teorias de conspiração que surgem aí é tudo... Mas faz parte, né? Faz parte, E a imprensa, com todas as suas mazelas, seus defeitos, tem tido um papel importante, né? Você vê quedas de ministro há poucos meses aí, determinadas por matérias que surgiram na imprensa, não surgiram de investigações de procuradorias, de órgãos de autocontrole do político de governo, surgiram de matérias da imprensa, né? Então, a imprensa, ainda com todos os seus defeitos, ela é imprescindível, é importante. Tem que arejar muito mais, isso sim. Algumas coisas que estão acontecendo que a gente começa a perceber, bom, acho que não é... As coisas devagarinho vão começando a mudar, né, João? Não, né, doutora? A gente não percebe muitas vezes no cotidiano, mas... mas as coisas começam a mudar. Na hora que a história dá os saltos maiores, a gente percebe nitidamente. Né? Tá ótimo, então eu gostaria de agradecer aqui ao João Zabur, que é o editor-chefe do Jornal da Cidade, pela excelente entrevista que nos deu, né? Espero contar em outras oportunidades com você aqui, viu, João, para a gente continuar discutindo essas questões, até porque nós estamos no meio também, interessa a todos nós, interessa a coletividade saber dessas questões da imprensa, de regulação, de liberdade, e a imprensa que tem um papel preponderante na vida de todos nós. Então, muito obrigado, viu, João, pela sua presença. A doutora Rossana, mais uma vez, me acompanhou nessa entrevista, e eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.